Bom dia, Marcos, eu que agradeço mais uma vez estar aqui no seu programa. É o que a gente tem sempre falado, a queda ela tem suas consequências iniciais, ali um arranhão, uma consequência mais grave que seria uma fratura, e essa fratura ela pode acontecer em alguns locais que são mais graves, fêmur, no crânio, e em virtude disso o paciente por vezes precisa se internar para tratar essa fratura, ou mesmo como consequências outras em virtude da queda. Então ela pode matar logo desde a queda, no momento da queda, como ela pode matar no internamento, no transoperatório, no perioperatório e no pós-operatório. A gente sabe que uma pessoa que fratura do fêmur, ela leva muitos dias para se reabilitar quando ela faz a cirurgia, e nessa reabilitação aparecem diversas complicações, aparecem as úlceras, as feridas na pele, principalmente na pele das costas, do bumbum. O paciente fica muito tempo deitado, aparecem as complicações tromboembólicas, eles fazem trombose de perna, eles fazem muita pneumonia, o pulmão dele não expande bem, eles fazem muita infecção urinária, fazem infecção de ferida operatória. Então as complicações, mesmo tratando a fratura com a correção cirúrgica, elas existem. Então a pessoa pode ir a óbito da própria queda, pode ir a óbito no internamento, no transoperatório, durante a anestesia, durante o procedimento cirúrgico, e no pós-operatório, como eu falei, na reabilitação. Haja vista que é uma população que tem osteoporose, geralmente, uma população mais vulnerável. O idoso ele tem multimorbidades, então ele tem um risco maior para qualquer procedimento, a grande maioria deles. Então o idoso que tem osteoporose, ele deve ter outras comorbidades, e ele cair é um desastre sempre, porque ele tem mais dificuldade para se reabilitar. Pra você ter ideia, as quedas, elas são a quarta causa de morte no mundo, são os acidentes externos. E as quedas são responsáveis por 25%, aliás, as quedas são responsáveis por 70% desses acidentes externos. E dessas, 25% elas levam a óbito. Então é um acidente extremamente letal, extremamente perigoso e subvalorizado pela população. Não foi só uma quedinha, arranhou a cabeça, mas uma quedinha que arranhou a cabeça, ela pode criar um hematoma, criar sangue debaixo da cabeça, e aí com 2, 3 meses depois virem as consequências. O que a gente sempre está batendo, Marcos, e aí o tema da atriz que morreu nas complicações da queda, né? Fraturou o fêmur e foi internada, UTI, e morreu. Quando não morre, muitos ficam sem condições de andar, desenvolvem um medo, um transtorno para andar, um transtorno com medo de queda, isso dificulta a reabilitação. Então a gente tem o grande cuidado que a gente tem é fazer com que o idoso não caia. O remédio para queda é ele não cair. Mas a queda ela é evitável? É evitável, na boa parte das vezes, na grande parte das vezes ela é evitável. O paciente idoso, ele tem que primeiro tratar os fatores intrínsecos. O que são isso? São fatores próprios dele. Ele tem uma visão com defeito, deficitária, um déficit visual, e ele acha que é da idade e ele não trata. É um fator importantíssimo para cair, é não enxergar bem. Você já se imaginou não enxergando bem, andando dentro de uma casa cheia de fio, então você cai. Eles fazem até a cirurgia e às vezes não volta para limpar a lente e diz, não, já estou perto. Então tratar a visão é fundamental, tem que tratar o que está dentro dele. Eu tenho uma tontura e nunca procurou tratamento para essa tontura. Não, é uma tontura que eu tenho, porque labirintite, quando eu tomo um remédio, e no dia que ele está tonto, ele pode cair. Quem é que se mantém em equilíbrio tendo uma tontura? É uma tontura que dá e passa, mas tem que tratar. É um paciente que tem uma fraqueza nas pernas, ele tem pouco músculo, ele anda pouco, ele sente fraco, então a base de equilíbrio dele é baixa.
E ele nunca procurou fazer uma atividade física para reforçar essa musculatura das pernas, para trabalhar equilíbrio, para trabalhar flexibilidade. Ele tem os dedos dos pés cheios de joanete, cheio daquelas deformidades, e ele nunca procurou, e aquilo ali dá queda. A gente tem a ideia de que as quedas são principalmente por causa de tapete, piso irregular, são também, mas as principais causas de quedas, o impacto maior, são os fatores intrínsecos do paciente. É não enxergar, ele não ter equilíbrio, ou porque está com a doença do que desequilibra, ou porque tem uma fragilidade nas pernas. E tem aí as causas ambientais, ou porque toma um remédio que facilita a queda. E tem aí as causas ambientais, logicamente. Ele não anda bem, ele não bebe água, paciente que bebe pouca água, está na literatura, ele cai mais. Ele anda em piso... Isso independente da idade. Independente da Quem idade. bebe pouca água pode estar propício a cair. E propício a criar cálculo renal, insuficiência renal, fica com a imunidade mais baixa. Então, andar num piso plano, fazer sempre atividade física supervisionada, não evitar locais escuros, andar sempre com a garrafinha d'água, andar com calçado adequado para que não escorregue. Isso quando for fazer atividade física. Em casa, colocar os móveis no canto da parede, evitar fio no meio da casa. Preparar um banheiro seguro. Preparar um banheiro seguro não significa você banhar ele de ouro, banhar ele de inox, de alumínio, não. É você pegar uma barra de ferro qualquer, colocar na frente do sanitário e outra ali onde toma banho. Se tiver box, cortina tira. O ideal é nem cortina nem box. O piso tem que ser irregular. Não, mas tem que ser uma cerâmica no seu. Não. É o cimento troiado mesmo. Marco Dantas sabe o que é o cimento troiado. Sei. Não passa. Fui criado nessa época, né? Não queima o cimento. Lá em casa tinha cimento. Melhor o velho cair e se arranhar do que ele fraturar. Agora já Joelma pegou a cerâmica. Já pegou o azulejo, cerâmica, nessas fases, né? Também lá em casa meu pai é pedreiro. Mandar um abraço pra ele, tá com um raidinho aí na bodega. Qual o nome do seu pai? Seu Zé Belísio. Zé Belísio, forte abraço pra ele. Foi pedreiro e ensinou a todos nós, filhos, a serem pedreiros também. Antes de médico eu sabia as coisas. Bem, tem nada a ver. Mas o cimento troiado, ele é mais seguro, certo? Piso caspento. Precisa esperar. Então, por quê? Porque quanto mais caspento melhor pro idoso? Quanto mais caspento, melhor. Por quê? Porque o idoso, estatisticamente, ele cai no banheiro, ele cai no trajeto do banheiro, ele está deitado, a família bota ele próximo a um lugar que ele tem um acesso ao banheiro, e quando ele levanta, ele tem incontinência urinária, ele urina à noite, ele fica tonto, vai no caminho do banheiro, não tem onde se pegar, então esse trajeto tem que ser. Então ele cai próximo do banheiro, ele cai dentro do banheiro, que ele não tem onde ele se pegar, porque ele escorrega quando toma o banho, passa sabonete, ele escorrega. E ele cai do quintal, porque o piso é irregular do quintal. Geralmente na zona rural, o quintal tem uma pedra, tem isso, tem aquilo, e ele cai. Então, o que a gente tem que fazer para evitar o que aconteceu com evitar de cair? Quais são as medidas que a gente tem que evitar para cair? Essas intrínsecas. Não, bem que o doutor disse que eu vá para o médico de vista, para ir para o médico de vista. É para sempre estar indo na consulta com o geriatra. O geriatra é quem cuida de queda, para estar observando a quantidade de medicamentos que causam queda, medicamentos que não causam, situações em risco. A gente tem alguns testes que a gente faz e monitora o tempo, o equilíbrio, para a gente saber se esse paciente tem um alto, um médio, um risco baixo de queda. Se ele caiu uma queda no último ano, é um risco altíssimo. A gente sempre pergunta, se eu caiu no último ano, às vezes, doutor, eu caí, mas eu ia subir um banquinho e cair, nem me arranhei. Eu não quero saber a consequência da queda, que é o que todo mundo se preocupa na hora da queda. Será que ele se arranhou? Não, vamos pensar no mecanismo de queda. Por que ele caiu? Ele foi botar o banquinho, ele não tem mais o mesmo equilíbrio de antes. Então, idoso não pode estar subindo em banquinho. Então não pode achar que queda é normal. De jeito nenhum. Na terceira idade, queda é um marcador de proximidade da morte. Dificilmente o idoso cai 2, 3 vezes e não quebra. Ele vai quebrar. Entendeu? Então, cair uma vez, dificilmente o idoso que cai, ele não cai de novo no próximo ano. Entendeu? Então, o idoso que cai, ele tem um risco muito alto de cair e fraturar. Marco Dantas, é muito oco. O osso do idoso, principalmente da idosa,
Do grupo dos muito idosos, 80 anos, você quebra com a mão. Você pega o braço de uma idosinha magra, você quebra com a mão. Ele é muito oco, é muito frágil. Qualquer pancadinha que você às vezes subestima. Eu tenho o exemplo do meu pai. Meu pai, ele foi sentar no sofá, escorregou um pouquinho e bateu com a cabeça. Ninguém imaginava que tinha acontecido nada. Mas o que? Eu fiz a tomografia, todo idoso que bate a cabeça a gente tem que tomografar. Do crânio e da costela, que ele estava sentindo uma dor, tinha fratura no crânio e tinha uma fratura na costela. Foi assim uma coisa que você não imagina. Numa pessoa nova que não jamais acontece. Por quê? Porque o idoso, embora ele trata a osteoporose dele tudo, mas a gente peca pelo excesso. Primeiro, para não cair. Ora, se uma atriz dessa que tem todos os recursos nos grandes centros, nas melhores polos de saúde do Brasil, morreu, imagine nós aqui. E temos nossos recursos, bem verdade, compatíveis com a nossa população, mas a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Então, queda, Marcos Dantas, aquilo que você sempre me pergunta no final da entrevista. Então, queda mata, né? Queda mata. Queda mata, e aí está o exemplo da atriz. E aqui em Caicó, por coincidência, ontem, eu passei a visita na UTI, nas enfermarias com meus alunos, e tinham 2 idosos que estavam internados por queda, fratura de fêmur, complicou, fraturou, operou e estava em complicações desse processo, porque é todo um processo. Antes de trazer a participação da nossa diretora Joelma de Souza, por isso eu gosto desse quadro, das suas participações, porque, por exemplo, você falou aqui em quem tem fraqueza na perna, quem tem tontura, quem tem problemas da visão. Então, quem tem, por exemplo, alguns desses sintomas aqui, certamente um dia vai cair. Vai. É um fator de risco. E você se tratando disso, você vai estar se fortalecendo. Tem-se uma ideia, Marcos, de que você tratando um fator desse, você diminui 10% do seu risco de queda. Aí você imagina, você ajeita a catarata, você ajeita o irremédia, vai para 20%. Começa uma atividade de pilates que trabalha fortalecimento e equilíbrio, vai para 30%. Isso aqui não tem nada. Ajeita seu banheiro, 40%. Daqui a pouco o seu risco de cai 50%. Você pode até chegar a 100%, você pode até cair, mas como a crença popular, cair de maduro, alguma coisa desse tipo, mas diminuindo os fatores, agora a população não tem ideia desse impacto. Eu tirando um, eu já diminuo 10%. Agora se eu tirar 3, 4, aí motiva. Entendeu? Então, se você for diminuindo isso aí, tratar a tontura, ajeitar seus remédios, fortalecer as pernas, tratar a vista, tratar o equilíbrio, você vai cair muito pouco ou quase nada. Joelma de Souza, bom dia. Você já caiu, Joelma? Bom dia. Já. Aturei o pé, viu? Sofri um bocado. Doutor Belísio, dentro dessas suas colocações, o que está faltando é uma prevenção por parte das famílias? Esse cuidado, muitas vezes, que a gente só deixa de fazer as coisas depois que acontece? Boa parte é sim. Vou dizer por quê. Nessa questão do piso, do banheiro, as famílias hoje têm um fenômeno de intergeracionalidade. Mora várias gerações dentro de uma mesma casa. A filha, casada, mora com a mãe ou a avó, não vai querer que a casa dela fique com o móvel tudo na parede, não vai querer o banheiro feio, com uns pedaços de ferro pregados na parede. Tem essa questão que essa é mínima. Tem a questão de ter o trabalho de levar para fisioterapia, para o pilates, tem o trabalho de... Não, é mais fácil... Eu vejo aí, doutor, ela anda quase bem, ela não tem risco de queda não. Eles negam às vezes pra gente que caiu, quase caiu, mas não caiu. Não estou dizendo aqui, ó, ela tem um alto risco de queda. Eu botei ela para andar aqui no consultório, tem aquele teste que sua mãe fez. Ali eu tô vendo, quando o paciente vai entrar no consultório, eu fico em pé, olhando a marcha dele até entrar. Porque ali eu já tenho uma ideia se ele tem uma instabilidade postural ou não. Então as famílias têm, boa parte, não levam, cai, eles acham que... Eles levam para o pronto-socorro para ver se tem algum arranhão, quebrou alguma coisa, não leva para um segmento. Não, meu pai não é para cair mais. Meu pai, agora eu vou levar para ficar sendo acompanhado. Qualquer queda é queda. Um dia desse um aluno me perguntou: professor, mas se o idoso for passar na rua e um carro bater nele, ele caiu, eu considero como queda? Considera. Porque é que ele passou e o carro bateu. Ele tem algum problema, alguma demência, ele não está enxergando bem, não está ouvindo bem, viu o carro, perdeu a percepção. Isso é queda, isso é queda, e ele só caiu porque estava com essa faixa etária.
Uma Então, cirurgia acaba sendo de risco, então, também para o idoso? olhe, Porque às vezes eu escuto dizer, não, o médico diz que o idoso não pode ser cirurgiado, né? um Principalmente. grande mito. Hoje a idade não contraindica quase nada. Lógico que a idade, ela é uma coisa que você coloca para se fazer uma cirurgia. Mas o que contraindica cirurgia em idoso é o seu estado de saúde, o seu estado funcional. Ali no SESC se opera de rotina, já vi muitos pacientes acima de 90 anos operarem do fêmur. Doutor Irami Filho, semana passada, me disse que operou um paciente com 102 anos numa vesícula. Então, por que esses pacientes são operados? Porque eles têm um estado bom de saúde. Eles não são aqueles idosos cheios de doenças, eles têm capacidade de sair. Então, o que vale não é a idade. Ele tem 102 anos, mas ele tem uma idade de saúde de 60. Ele está com o coração dele em dia, tomando remédio direitinho, a diabetes controlada, ele tem não tem depressão, ele não tem demência. Então, tudo isso a gente vai colocando. Tem uma escalazinha que a gente faz no pré-operatório para medir essa capacidade funcional. Hoje, o que a gente define procedimento invasivo é capacidade funcional. Não é só idade, não. Então, uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Edmar dos Anjos. Meu pai tem 74 anos e os ossos doem. Ele diz que não é osteoporose, né? O que é que ele pode dar para aliviar as dores? Qual a idade? 74. 74. Marcos, antes de responder essa pergunta, deixa eu terminar a pergunta aqui de Joelma. Ela perguntou se a grande culpa é das famílias. É também, mas eu não queria criminalizar as famílias. Talvez até por falta de informação, de ter acesso a um programa desse aqui, de ter acesso a uma outra coisa, mas também do poder público. A gente está em contato, a Secretaria de Saúde agora colocou uma pessoa, enfermeira Érica, responsável pelas políticas públicas do idoso, e a gente já tem, eles têm todo o interesse, como universidade, como pessoa física, de ajudar a colocar em prática o que a Política Nacional do Idoso rege. E a gente já tem na nossa Liga de Geriatria, um grupo de alunos que estudam geriatria, a gente já tem um panfleto formulado para a gente fazer o Dia da Queda. Então é uma programação que a gente vem mais aí para frente. É a universidade trabalhando também, além dos muros, né, de externos que a gente também tem que levar. Então a gente já tem esse folder, a gente é muito atento, a gente se reuniu para fazer isso. Os meninos lá tem muitas ideias, inclusive vem aí um aplicativo sensacional que a gente vai fazer sobre os cuidados do idoso. Então, políticas públicas também faltam para que os idosos tenham acesso a essa informação. A pergunta aqui do nosso ouvinte. O pai tem 74 anos e diz que os ossos doem. Ele diz que não é osteoporose. O que é que ele pode dar para aliviar as dores? Bom, Marcos, a gente está falando de queda e esqueci de falar da dor. A dor é um fator da queda. Dor nas pernas, dor no joelho, dor nos dedos, dor de cabeça que deixa a pessoa desorientada, da queda também. No caso dele, principal causa de dor no idoso, dor osteoarticular. Ou é a articulação, ou é o músculo, ou é o tendão, ou é uma degeneração na cartilagem por artrose. Ele disse que não é osteoporose. E realmente a osteoporose não dá dor. E o que pode se fazer, assim, às cegas, é analgésico, né? O analgésico que ele tem em casa, que ele possa se medicar, evita anti-inflamatório, nessa faixa etária a gente evita, e compressa fria. Ninguém vive com dor dentro de casa. O ideal é procurar um serviço de saúde. É daqui de Caicó? Ele não falou. Não. Procurar todo canto hoje tem serviço de saúde. Procura. Pelo Facebook aqui ele é de São José do Seridó. Pronto, São José lá é que tem serviço de saúde. Eu digo porque a gente tem uma propriedadezinha por lá e meus moradores sempre que vão se consultam lá. E eu tenho alguns amigos que são médicos lá. Então procura lá, assistência à saúde, medica por lá, toma um analgésicozinho que você é acostumado a tomar e procura o serviço para que a ideia é não ficar tendo dor. Se for uma dor osteoarticular, é crônica. Então vai se propor um tratamento assim, um tratamento assado para você não viver com dor. A gente não pode viver com dor, isso eu sempre digo. A gente subestima, o médico subestima a dor, o paciente subestima, ele vem com outra queixa, a pessoa pergunta por dor, doutor, mas é uma dorzinha que dói todo dia.
Atrapalha a sua vida, atrapalha. Primeiro eu fazia isso, não faço mais isso. A gente subvaloriza o paciente também, mas que ninguém pode viver com dor. Então a ideia aí é um analgésico simples, compressa fria e buscar a causa dessa dor. Ok, para fechar, tu ouvido com a gente, Isabel, bom dia. Bom dia. Você fala do Paulo VI? É. E aí, qual a sua pergunta, Isabel? Doutor Belisa, aqui é doutor Isabel aqui. Isabel, porque eu tenho fibromialgia, eu sinto muito cansaço. Para me lavar uma louça, eu preciso dar uma cadeira pequena em cima da outra, para poder eu conseguir lavar o saco. Aí o que é que acontece? Eu fiz tontura também, tenho fibromialgia. Tive uma queda, tive tontura. E essa fraqueza, eu quero saber se é da fibromialgia que eu tenho. Ok, Isabel, forte abraço. Ela tem fibromialgia, sem tonturas, né? E quer saber se é proveniente dessa fibromialgia que ela tem. Pronto, fibromialgia, doença também comum nos idosos. É uma doença que cursa principalmente com dor. É uma dor que não tem um respaldo em algum órgão. É uma dor generalizada. Está associado muito com depressão, com ansiedade e com sono não restaurador. Teve até o evento de sono agora e essa nomenclatura de não reparador está em transformação. Então ela não dorme, mas a sensação é que não dormiu bem. Tem dor por tudo que é corpo, por todo o corpo, por toda parte do corpo. E geralmente tem depressão e ansiedade associadas. Isso aqui é um conjunto que classifica a fibromialgia. Então a pessoa que tem fibromialgia, ela tem fraqueza? Tem, porque a depressão dá fraqueza, a dor dá fraqueza. Ela não dorme bem? Não dorme bem. A pergunta dela foi se a tontura tem a ver com a fibromialgia. Pronto, eu costumo dizer que fibromialgia, mesmo não estando dentro desse escopo aqui, dá sintomas inespecíficos. É aquele paciente que chega com vários sintomas sem uma característica de uma doença própria. Ela pode dar tontura. É rara a fibromialgia dar uma tontura de cara. Essa tontura deve ser explicada melhor por outra coisa, né? Não é tão comum. Pode ser explicada até pelo próprio tratamento da fibromialgia, que os medicamentos às vezes eles dão uma tontura. Pode ser explicada por uma dor nas pernas e que o paciente não tem equilíbrio. Pode ser explicada pelo próprio transtorno depressivo, pela ansiedade, pelo sono que não está bom. Então, uma ligação direta com fibromialgia e tontura a gente não pode relacionar, mas que como tudo, a fibromialgia pode causar tudo, a tontura pode estar relacionada dentro do escopo da fibromialgia. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que obrigado, Marcos. Obrigado também a 95 FM. E espero que a próxima semana, se Deus quiser, estejamos aqui mais uma vez falando em saúde no envelhecimento.